Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. No vídeo de hoje nós vamos concluir o estudo da prova pericial, ok? Como os senhores sabem, nós estamos tratando do procedimento comum da tutela cognitiva, estamos na fase instrutória do procedimento. Na fase instrutória nós já analisamos a teoria geral das provas e diversas outras modalidades de prova em espécie, ata notarial, depoimento pessoal, confissão, exibição de documento ou coisa, prova documental, prova testemunhal. Estamos agora na prova pericial, vamos concluir hoje. E vai ficar faltando apenas falar sobre a prova da inspeção, modalidade de inspeção judicial. Ok? Então, vamos concluir hoje o estudo da prova pericial, que nós já tratamos também em diversos vídeos sobre a prova pericial, o cabimento da prova pericial, a prova técnica simplificada, considerações sobre o perito, sobre o procedimento da elaboração da prova pericial. O último vídeo foi sobre o laudo pericial e hoje, portanto, nós vamos concluir esse procedimento. Tendo sido apresentado o laudo pericial, em tese, na maioria dos casos, acabou o procedimento. Só que eu quero justamente ver hoje com os senhores, começar vendo a hipótese na qual nós teremos a necessidade de uma segunda perícia. Tá? Então, o primeiro tópico desse vídeo de hoje é a designação de uma segunda perícia a ser realizada. Artigo 480. O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia, quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida. No vídeo anterior, nós estudamos, nos parágrafos do artigo 477, justamente a manifestação das partes sobre o laudo pericial apresentado, é o parágrafo 1º, o esclarecimento por escrito do perito, parágrafo 2º do artigo 477, e se ainda houvesse necessidade de esclarecimento, o juiz determina a intimação do perito para comparecer à EJ e oralmente externar, apresentar os seus esclarecimentos. Agora, se ainda assim, depois do esclarecimento do perito, ainda houver dúvida e não tiver sido sanado todo o ponto, aí é justamente a hipótese que o 480 prevê a designação de uma segunda perícia a ser realizada. Agora, a segunda perícia vai ter por objeto os mesmos fatos sobre os quais recaiu a primeira, né? E a segunda perícia vai se destinar a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que a primeira perícia conduziu. É o que consta do artigo 480 no seu parágrafo 1º. A segunda perícia ela vai inclusive ela será regida pelas mesmas disposições estabelecidas para a primeira perícia. E a segunda perícia não vem a substituir a primeira, ela vem a complementar a primeira perícia. E aí, naturalmente, o juiz vai apreciar, quando do julgamento, cada uma dessas perícias e atribuir a cada uma delas a valoração que reputar adequada. Aliás, a respeito da valoração que o juiz concede ao laudo pericial, à prova pericial produzida, o artigo 479, ele prevê que o juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no artigo 371. O artigo 371, os senhores se lembram, é o do livre convencimento motivado, né? O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido. Nesse ponto aqui é o princípio da aquisição ou da comunhão do meio de prova. E o juiz indicará na decisão as razões da formação do seu convencimento. Então, veja, o juiz aprecia a prova livremente. Não há uma prévia determinação do legislador quanto ao meio de prova que vale mais ou vale menos. Nós já vimos lá no da prova da confissão que a confissão não é mais a rainha das provas. Nós vimos na prova testemunhal que a testemunha não é mais a prostituta das provas, não há uma hierarquização como no sistema tarifário das provas. Mesmo a prova pericial, que requer um conhecimento técnico do perito, do expert, ainda a prova pericial não vincula o juízo. É justamente o que consta do artigo 479. Quando o legislador prevê ali que o juiz apreciará a prova pericial de acordo com 371, ele está dizendo que o juiz vai apreciar livremente a prova pericial e não está vinculado a ela. Tanto que prevê, continua ali o dispositivo, que o juiz vai indicar na sentença os motivos que o levaram a considerar ou os motivos que o levaram a deixar de considerar as conclusões do laudo pericial.
levando em conta o método utilizado pelo perito. No 473, nós vimos que o perito deve expor no laudo, diferente do CPC de 73, que não trazia regulamentação quanto à forma e quanto ao conteúdo. O laudo pericial, falamos sobre isso no último vídeo, deve expor o objeto da perícia, a análise técnica científica, a indicação do método utilizado e as respostas conclusivas. Pode ser que o juiz, ao analisar o laudo, não se sinta absolutamente confiante e não vá dar toda influência ou valoração nenhuma àquela prova pericial, o laudo pericial. Ok? É isso que consta, então, do valoroso artigo 479, que eu queria ver com os senhores hoje também. Não há, portanto, uma vinculação do juiz quando o julgamento da causa ao resultado do laudo pericial. Artigo 371, livre convencimento motivado. O 478, e nós vamos concluir a prova pericial analisando o 478, ele trata de perícias específicas, tá? Perícias que têm objeto bem delimitado. Quer ver? Olha o caput. Quando o exame pericial tiver por objeto a autenticidade ou a falsidade de documento, ou quando o objeto for de natureza médico-legal, o perito será escolhido de preferência entre os técnicos dos estabelecimentos oficiais especializados. Pense no IML, Instituto Médico Legal. A nomeação de um perito de medicina legal será do IML, a cujos diretores o juiz autorizará a remessa dos autos, bem como a remessa de todo o material sujeito a exame. Então, é importante essa consideração. No parágrafo 3º, o parágrafo 1º e 2º, eles tratam de hipóteses nos quais as partes têm gratuidade de justiça. Nós já falamos sobre a gratuidade de justiça, e são parágrafos que não vão dizer muita coisa, vai só dizer que os órgãos e as repartições oficiais devem cumprir a determinação judicial com preferência, no prazo estabelecido. Mas isso é uma regra geral, o perito deve atuar com zelo, cumprir o prazo. Não há maiores considerações sobre os parágrafos 1º e 2º. Agora, o parágrafo 3º trata de um outro objeto específico. Quando o exame tiver por objeto a autenticidade da letra e da firma, para ver se a assinatura, por exemplo, é da parte ou não, o perito poderá requisitar, para efeito de comparação, documentos existentes em repartições públicas, das quais tem ali a letra, a grafia da parte, ou, na falta destes, poderá requerer ao juiz que a pessoa a quem se atribui a autoria do documento lance em folha de papel, por cópia ou subditado, dizeres diferentes para fins de comparação. Então a grande ideia é fornecer material para o perito para que ele possa comparar a letra que consta dos autos, assinatura de um cheque, por exemplo, de uma duplicata, e a letra, a grafia da parte interessada. Ok? Ele precisa ter elementos para comparar. O perito não consegue desenvolver esse tipo de trabalho sem elementos comparativos. A grande especialidade desse ramo do conhecimento humano é a comparação da grafia. Então ele tem que ter, além do objeto da perícia, pense no cheque assinado, ele tem que ter também um outro material. Ele vai buscar de repartições públicas, em sua falta ele vai pedir para a parte envolvida, ou sob ditado ou copiando um texto, escrever com a sua grafia, para que ele possa comparar. Ok? Então, senhores, era isso que nós tínhamos para ver hoje sobre a prova pericial para fins de conclusão. Uma hipótese, as hipóteses em que se realizará uma nova perícia, uma segunda perícia, artigo 480, a não vinculação do juiz ao laudo ou aos laudos periciais juntados, artigo 479, combinado com 371, e hipóteses de perícias especiais, que o legislador gastou aí um dispositivo, artigo 478, para regulamentá-los. Ok? Senhores, então é isso, ficamos por aqui, por hora é só. No próximo vídeo nós vamos começar o estudo da inspeção judicial. Essa é um meio de prova menor, vai nos gastar menos vídeos, 1 ou 2 a gente consegue concluir a inspeção judicial, ok? Então, senhores, é isso, por hora é só, fiquem todos com Deus e até a próxima.